Outubro de 2023. Um ataque que Israel não previu. 1.200 mortos em um único dia. O governo mais experiente em segurança nacional da história do país não viu vir. Nos dias seguintes, enquanto o mundo esperava respostas, Benjamin Netanyahu fez algo que nenhum outro líder havia feito antes. Transformou a maior falha de inteligência da história de Israel no principal argumento para continuar no poder. Como um homem que estava sendo processado por corrupção, liderava um governo em colapso e perdia apoio nas ruas, se tornou de repente indispensável. Esta é a história de Netanyahu e do poder que se alimenta da própria crise. Benjamin Netanyahu não governa Israel apenas com poder. Ele governa dentro de uma crise que também o governa. E essa talvez seja a melhor frase para começar qualquer história sobre ele, porque resume não só a posição que ocupa, mas o tipo de líder que se tornou ao longo de décadas de política, guerra, sobrevivência e desgaste. Netanyahu não é apenas um primeiro-ministro que atravessou o tempo. Ele é um político que aprendeu a transformar o tempo em ferramenta, a instabilidade em método e a crise em ambiente natural de poder. Enquanto Israel atravessa um período de guerra, pressão internacional, desconfiança interna e um clima político cada vez mais tenso, Netanyahu continua no centro de tudo. Continua resistindo. Continua comandando. Continua sendo, para os seus apoiadores, o homem capaz de segurar o país quando tudo parece desmoronar. Mas, para os seus críticos, ele é justamente o oposto disso. O líder que já passou do ponto, o político que se alimenta da crise para continuar existindo, o homem que converte instabilidade em blindagem. E é aqui que começa a parte mais importante desta história. Porque o verdadeiro perigo para Netanyahu não está apenas no campo de batalha. O verdadeiro perigo está no momento em que a guerra deixa de servir como explicação. Para entender isso, é preciso voltar ao início da construção desse personagem político. Netanyahu não surgiu como uma figura improvisada. Ele foi moldado por uma combinação de formação internacional, leitura dura da segurança nacional e uma percepção muito clara de como o poder funciona em sociedades sob ameaça. Nascido em Jerusalém, com experiência de vida fora de Israel e uma trajetória marcada pela memória do irmão Yoni, morto na Operação Entebbe, ele cresceu dentro de uma narrativa que já misturava sacrifício, identidade nacional e permanência histórica. Isso não é apenas detalhe biográfico, é parte da engrenagem que ajuda a explicar por que, para Netanyahu, política nunca foi um exercício de afeto ou conciliação. Política foi desde cedo uma disputa entre ameaça e sobrevivência. Ele aprendeu que, em política, a percepção muitas vezes pesa mais do que a verdade. Aprendeu também que um líder não precisa parecer bondoso, apenas necessário. E isso, ao longo do tempo, se tornou o coração da sua imagem pública. Netanyahu se consolidou como alguém que fala a linguagem da ordem quando o ambiente está em desordem, que oferece firmeza quando o país parece inseguro e que se apresenta como o único capaz de enxergar o perigo antes que ele chegue. Essa fórmula não funcionou por acaso. Ela funcionou porque Israel, em diferentes momentos, se tornou o cenário ideal para esse tipo de liderança. A política de Netanyahu sempre operou em cima de uma lógica muito específica. A lógica de que a crise não é uma interrupção da governabilidade. A crise é a própria governabilidade. Em vez de tentar apagar a sensação de ameaça, ele soube administrá-la. Em vez de depender de estabilidade para se fortalecer, ele se fortaleceu justamente quando a estabilidade parecia impossível. Em vez de prometer um mundo sem tensões, ofereceu a imagem de um líder que sabe viver dentro da tensão. Isso fez dele um dos nomes mais poderosos da direita israelense e, ao mesmo tempo, um dos mais controversos. Ao longo da carreira, Netanyahu se especializou em um tipo de poder que exige leitura fria do momento e adaptação constante. Quando precisava parecer duro, era duro. Quando precisava parecer institucional, era institucional. Quando precisava dialogar com o exterior, falava como estadista. Quando precisava falar com sua base, assumia a linguagem da força. Em cada fase, sua prioridade era a mesma: permanecer.
E isso é talvez a chave mais importante para entender tudo o que veio depois. Para Netanyahu, permanecer nunca foi uma consequência. Sempre foi a estratégia. Estratégia, no caso dele, não significa apenas disputar eleições. Significa sobreviver ao desgaste, aos escândalos, às rupturas dentro da coalizão, ao cansaço do eleitorado, às mudanças de cenário e ao momento em que as pessoas começam a achar que a fase dele finalmente terminou. Netanyahu faz política como quem joga xadrez em uma sala onde o chão nunca para de tremer. Ele não administra apenas apoio. Ele administra a continuidade de sua própria presença como centro do sistema. E por isso sua figura sempre gerou tanto fascínio quanto rejeição. Durante anos ele conseguiu operar exatamente assim, se apresentando como o guardião de uma Israel sitiada, como o homem capaz de ler o perigo antes dos outros, como alguém que não se ilude com promessas fáceis. Para sua base, ele era o escudo. Para seus inimigos, o problema. Para o resto do mundo, uma figura impossível de ignorar. E isso importa muito, porque poucos líderes conseguem ocupar simultaneamente esses três lugares com tanta força. Poucos conseguem ser, ao mesmo tempo, a solução preferida, a ameaça central e o símbolo de um período histórico. Mas existe uma pergunta que nunca saiu do centro da história de Netanyahu. Uma sombra que acompanha cada movimento dele. Uma dúvida que o tempo não resolveu e que, ao contrário, parece ter ficado ainda mais pesada. Netanyahu está mantendo Israel de pé ou está usando a crise para continuar no centro dela? Essa pergunta é o núcleo sombrio desta narrativa. E ela funciona porque não acusa de forma direta. Ela obriga a audiência a pensar. Ela não entrega a resposta pronta, mas muda a forma como tudo o que vem depois será interpretado. A partir desse ponto, cada ação de Netanyahu passa a ter dupla leitura. Cada gesto pode parecer liderança ou autopreservação. Cada endurecimento pode parecer firmeza ou medo de perder o centro. Cada escalada pode ser lida como defesa nacional ou como mecanismo de blindagem política. E é exatamente essa ambiguidade que faz a história respirar tensão. Não existe conforto total nessa leitura. Não existe interpretação fechada. Cada vitória pode parecer resistência, mas também pode parecer adiamento. Cada demonstração de controle pode ser vista como autoridade ou exaustão disfarçada. E essa é a camada mais perigosa de um personagem como Netanyahu. Ele funciona melhor quando o contexto impede respostas fáceis. Agora vem a parte em que a história vira de verdade. A guerra não só fortaleceu Netanyahu, ela também revelou o custo exato da sua permanência no poder. Essa frase muda tudo, porque desmonta a expectativa mais óbvia. A lógica superficial diria que, em tempos de guerra, um líder duro tende a ganhar força. Em tese, crises externas fortalecem governantes que se apresentam como protetores da nação. Só que no caso de Netanyahu, a situação é muito mais complexa. O conflito não apenas aumentou sua centralidade. Ele também expôs o desgaste acumulado, ampliou as fissuras internas e trouxe à superfície o preço real da sua permanência. A guerra, que para alguns deveria consolidá-lo, também começou a desgastá-lo por dentro. As ruas não ficaram em silêncio. Os protestos não desapareceram. A desconfiança interna não sumiu. As críticas não cessaram. As tensões políticas não foram resolvidas. Pelo contrário, cresceram de outra forma, em alguns momentos silenciosa, em outros explosiva. E o que isso mostra é que a liderança de Netanyahu passou a depender de um controle cada vez mais rígido, enquanto a sensação de desgaste se tornava impossível de ignorar. Isso muda a leitura do personagem. Netanyahu deixa de ser apenas o líder duro de um período difícil e passa a parecer um homem preso ao próprio método. Quanto mais tempo ele permanece no centro da crise, mais a crise se torna prova contra ele. A permanência deixa de parecer vitória e começa a parecer mecanismo de adiamento. A política, que antes parecia campo de manobra, passa a parecer espaço de contenção de dano. E essa é uma diferença enorme. Quando o poder deixa de abrir caminhos e passa apenas a segurar o impacto, algo essencial muda.
O líder não está mais construindo o futuro. Está tentando impedir a queda de hoje. E nesse ponto a imagem de força se torna mais frágil do que parece. Porque o que parece estabilidade pode, na verdade, ser exaustão disfarçada de controle. Netanyahu encarna exatamente esse tipo de tensão. Ele continua sendo apresentado como o homem forte. Mas a força dele já não parece simples. Ela parece custosa. A cada novo episódio, a cada novo confronto, a cada nova crise, a pergunta volta: isso é força real ou é apenas resistência prolongada? Isso é domínio político ou dependência da emergência? Para entender por que essa narrativa funciona tão bem, é importante perceber que o público não acompanha apenas fatos. O público acompanha trajetórias, e trajetórias precisam de curva dramática. Não basta dizer quem é Netanyahu. É preciso mostrar como o personagem cresceu. Em que momento parecia invencível? Quando passou a pagar o preço da própria arquitetura de poder? E qual é o abismo que se abre quando o mecanismo que sustentava tudo começa a falhar? E é exatamente isso que torna a história dele tão cinematográfica. Netanyahu não é um político comum, e isso vai além da importância do cargo que ocupa. Ele representa uma forma de poder baseada em sobrevivência contínua. A cada nova fase, ele parece voltar ao centro da história, como se o enredo político nunca tivesse conseguido expulsá-lo de cena de verdade. Para os seus apoiadores, isso prova resiliência. Para seus críticos, prova dependência. Para quem narra essa história, prova que ele é um personagem grande demais para caber em uma leitura única. Mas há outro elemento importante nessa leitura: a transformação da guerra em linguagem política. Quando um líder como Netanyahu governa por tantos anos, em meio a uma atmosfera de ameaça, a guerra deixa de ser apenas uma situação externa e passa a fazer parte da gramática interna do poder. O conflito já não está só fora. Ele entra nas instituições, entra nos discursos, entra na coalizão, entra na forma como os aliados se comportam, entra no modo como os rivais calculam cada movimento. Aos poucos, a crise deixa de ser uma interrupção e vira o próprio sistema. E é aqui que a sombra central da história se fortalece, porque o tempo inteiro a mesma dúvida volta. Netanyahu está defendendo o país ou está defendendo a si mesmo dentro do país? Essa pergunta é mais do que um recurso narrativo. Ela organiza a forma como o público vai enxergar cada bloco da história. Se ele endurece, isso é segurança ou autopreservação. Se ele insiste, isso é convicção ou dependência. Se ele evita recuar, isso é liderança ou medo de perder o centro. Cada ação passa a carregar dupla leitura, e quando isso acontece, o roteiro ganha profundidade. O que poderia ser apenas uma biografia vira uma investigação moral sobre poder, crise e permanência. O público não está só ouvindo a história de um primeiro-ministro. Está acompanhando o retrato de um líder que parece ter se tornado indissociável do conflito que o sustenta e o ameaça ao mesmo tempo. A reação internacional também contribui para esse cenário. Netanyahu nunca foi uma figura neutra no tabuleiro global. Ele sempre suscitou alianças fortes, rejeições fortes e avaliações muito diferentes conforme o observador. Em alguns momentos foi visto como parceiro indispensável, em outros como obstáculo à paz. Em outros como estrategista frio, sobrevivente político, homem de guerra e líder cercado por controvérsias. Essa multiplicidade de leituras não enfraquece o personagem. Pelo contrário, ela o torna ainda mais interessante, porque mostra que ele não funciona como uma figura consensual, mas como uma figura de polarização permanente. E polarização permanente é combustível dramático. No entanto, a história ganha ainda mais força quando deixa de ser apenas externa e passa a olhar para dentro. O desgaste político interno é tão importante quanto a guerra. As tensões com aliados, as disputas dentro da coalizão, os protestos, as pressões institucionais e a sensação de esgotamento de parte da sociedade israelense criam uma camada de fragilidade que não pode ser ignorada. É nesse ponto que o mito do líder invulnerável começa a perder brilho, porque líderes que se tornam dependentes de um estado de crise
correm um risco específico. Eles deixam de conseguir existir fora dele. E essa talvez seja a frase mais perigosa de toda a história. O político que vive sustentado pela emergência passa a precisar dela. A crise deixa de ser um problema a ser resolvido e vira uma condição para a própria continuidade do poder. O líder começa a confundir sobrevivência com destino, e quando esse ponto chega, qualquer tentativa de mudança pode parecer ameaça pessoal. O estado de alerta permanente deixa de ser exceção e vira identidade. Netanyahu se aproxima desse território, e por isso a narrativa dele precisa ser tratada com cuidado, profundidade e tensão real. Não basta descrevê-lo como forte ou fraco. O mais interessante é mostrar como ele parece ter se tornado uma síntese das duas coisas ao mesmo tempo. Forte porque resiste, frágil porque resiste demais, necessário porque domina a crise, perigoso porque talvez não consiga se separar dela. E é nesse momento que a pergunta final se torna inevitável. Netanyahu é o estrategista que atravessa tudo ou o líder que já não consegue existir fora da crise? Essa pergunta não fecha apenas um vídeo, ela fecha uma percepção. E é isso que faz uma história política virar uma narrativa realmente forte. Quando o espectador termina ouvindo, não uma resposta simplificada, mas uma dúvida maior do que a que ele tinha quando começou. Porque o grande poder de Netanyahu nunca foi apenas vencer eleições ou manter apoio. O grande poder dele foi transformar a política em uma arena onde sua presença parecia sempre indispensável. Ele não se vendeu apenas como líder, se vendeu como condição de estabilidade. E quando um líder chega nesse ponto, ele passa a ocupar um lugar muito mais complexo do que o simples cargo que carrega. Mas a mesma lógica que o levou até o topo pode ser a lógica que o mantém preso ao topo. A mesma crise que o fortalece também o desgasta. A mesma guerra que legitima sua dureza também revela o custo humano, institucional e político dessa dureza. E é por isso que essa história tem tanto potencial narrativo. Porque ela não é sobre um homem apenas. É sobre o tipo de poder que nasce quando o medo se torna rotina e a sobrevivência vira princípio de governo. Netanyahu ainda está no centro, ainda está em movimento, ainda tenta conduzir o país, conter a narrativa, responder aos ataques, segurar sua posição e manter a impressão de comando. Mas cada vez mais, a pergunta que paira sobre tudo isso é se ele está realmente conduzindo o rumo da história ou se está apenas tentando não ser engolido por ela. Talvez esse seja o retrato mais honesto possível do momento atual dele. Não o de um líder invencível, não o de um líder derrotado, mas o de um líder que já entendeu que, em certos momentos, sobreviver e vencer deixam de significar a mesma coisa.